Boa noite. Bandeira vermelha. Saiba quais indicadores agravaram o risco na região de Passo Fundo. A proporção de casos ativos em relação aos casos recuperados era 212 casos ativos em relação a 737 casos recuperados na semana anterior e agora são 337 casos ativos para 754 casos recuperados. Ministério da Saúde firma acordo internacional para a produção de vacinas contra a Covid-19. Os 2 lotes disponibilizados à Fiocruz, de 15,2 milhões de doses cada, deverão ser entregues em dezembro de 2020 e em janeiro de 2021. Após 20 dias entubado, paciente jovem recebe alta da UTI. Assim como pega pessoas que já têm problemas, pega pessoas também. Eu mesmo não tenho nenhuma comorbidade. Estas e outras informações a partir de agora no canal da Comunidade. O Estado confirmou a bandeira vermelha em Passo Fundo no plano de distanciamento controlado. O decreto, que entrou em vigor hoje, é válido até 6 de julho. O governador Eduardo Leite explicou quais indicadores agravaram o risco da nossa região. Nós fizemos análises dos recursos e tivemos esta configuração final, né? Palmeira das Missões, Erechim e a região de Caxias do Sul deixaram de estar na bandeira vermelha. Eu vou apresentar os motivos, as razões aqui logo em seguida. Mantém-se na bandeira vermelha a região de Santo Ângelo e de Passo Fundo, tá? E as outras regiões que já aqui na região metropolitana de Porto Alegre já estavam na região do litoral norte, Capão da Canoa, a região de Novo Hamburgo, de Canoas e a região de Porto Alegre. Na região de Passo Fundo, a gente viu um aumento aí de 43 para 53 hospitalizações, um aumento de 8 para 10 óbitos de uma semana para outra, e além disso, vejam ali a proporção de casos ativos em relação aos casos recuperados. Era 212 casos ativos em relação a 737 casos recuperados na semana anterior, e agora são 337 casos ativos para 754 casos recuperados. A hospitalização proporcional aos habitantes era de 4,9 e foi para 7,9 na região de Passo Fundo. Se mantém, portanto, a região de Passo Fundo na bandeira vermelha. Agora, se as pessoas esperam que possam retornar em breve para uma bandeira laranja, que vai permitir mais atividades, é muito importante que levem a sério as restrições de agora. Porque senão, esses números não vão reduzir e essas restrições vão se tornar mais duradouras. É muito importante que haja a colaboração da população, dos empreendedores, atendendo as restrições de agora, para que a gente possa retornar mais rapidamente a uma bandeira laranja. Senão, esses indicadores vão se consolidar num nível elevado e talvez até encostar lá naqueles indicadores que levam a bandeira preta com ainda mais restrições que, evidentemente, nenhum de nós deseja. Logo após o anúncio do indeferimento do recurso feito pelos municípios da região, o prefeito Luciano Azevedo se manifestou. Existe um sentimento regional de insatisfação em relação a essa decisão. Os prefeitos, as lideranças aqui da região entendem que essa decisão impacta fortemente na economia da região, que já fez a parada que devia fazer lá atrás. Nós queremos proteger as pessoas, continuar colocando a vida e os cuidados em primeiro lugar, mas entendemos que neste momento manter tudo fechado traz mais prejuízo do que solução. Esta não é a solução. Então nós queremos discutir respeitosamente alternativas com o governo do estado e estamos avaliando aqui coletivamente uma posição regional porque não concordamos com essa decisão que foi tomada. O estado mudou ainda os protocolos que devem ser seguidos pelas cidades em bandeira vermelha.
O comércio varejista não essencial pode atender os clientes por meio de vendas eletrônicas e teleentrega. Também tem novidade em outros setores. Nós estamos atualizando alguns protocolos, porque algumas prefeituras também nos demandaram e setores econômicos interagiram conosco ao longo dessa semana. Então nós definimos o seguinte: o comércio varejista não essencial vai estar proibido no atendimento presencial, mas permitido no formato de comércio eletrônico e de teleentrega na bandeira vermelha. Então poderão operar, ter operações no comércio varejista não essencial, o comércio, na forma ampla como nós conhecemos, no formato de comércio eletrônico e de teleentrega. O comércio de combustíveis também aqui houve um pedido e nós estamos dando um maior teto de operação na bandeira vermelha e na bandeira preta para o comércio de combustíveis. Na educação, estamos colocando a permissão de estágio final obrigatório para estudantes na área da saúde, na bandeira vermelha e preta, inclusive no técnico concomitante, para aquelas áreas da saúde, o estágio final obrigatório permitido, o que é compreensível. E no caso das academias e clubes, a mudança de redação no modo do atendimento. Ao invés de nós termos o atendimento individualizado coabitante por ambiente, na mesma forma como está na capital, atendimento individualizado coabitante no mínimo de 16 metros quadrados por pessoa, para não haver confusão se é por ambiente ou se é por tamanho de espaço, então por no mínimo 16 metros quadrados por pessoa. E um acordo de cooperação Brasil-Reino Unido foi firmado pelo governo federal para a produção de vacinas contra a Covid-19 e a transferência de tecnologia para o país. Os detalhes foram repassados por Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde. O acordo tem duas etapas. Começa com uma encomenda, em que o Brasil assume também os riscos da pesquisa. Ou seja, vamos pagar pela tecnologia, mesmo não tendo os resultados dos ensaios clínicos finais. Em uma segunda fase, quando a vacina se mostrar eficaz e segura, ampliaremos a compra. Nessa fase inicial, de risco assumido, serão 30,4 milhões de doses de vacina com um investimento de 127 milhões de dólares, incluídos os custos para transferência de tecnologia do processo produtivo da Fiocruz, estimados em 30 milhões de dólares. Os dois lotes disponibilizados à Fiocruz, de 15,2 milhões de doses cada, deverão ser entregues em dezembro de 2020 e em janeiro de 2021. O governo federal considera que esse risco de pesquisa e produção é necessário devido à urgência pela busca de uma solução efetiva para a manutenção da saúde pública e segurança para a retomada do crescimento brasileiro. Se a vacina for segura e eficaz e tivermos o registro no Brasil, serão produzidos mais 70 milhões de doses, com valor estimado de 2,30 dólares por dose, que é o preço de custo durante o evento da pandemia. Nós agradecemos à Embaixada Britânica pelo esforço para conseguirmos em conjunto fazer o anúncio de hoje. Consideramos que esse seja um avanço para o desenvolvimento da tecnologia nacional e uma concreta amostra do esforço do governo federal de encontrar as melhores soluções para a proteção da população brasileira. E veja a seguir: paciente de coronavírus sem comorbidades deixa a UTI após 20 dias entubado. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte é você quem faz. Compre em Passo Fundo, valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte é você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL.
Apoio Sicredi. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta para lembrar que jovens e pessoas saudáveis não são imunes ao coronavírus. O Jornal da Câmara exibe o depoimento de um paciente que há 1 mês está em tratamento. Ângelo Trilha, de 43 anos, não tem comorbidades e ficou 20 dias entubado na UTI do Hospital São Vicente de Paulo. A esposa dele, Bruna Costela, também enfrentou a doença de forma mais amena. Meu presente de aniversário foi positivo o Covid. E daí, desde então, no dia 20, eu hospitalizei. E daí eu não lembro de mais nada, por causa que foi muito forte. Daí os médicos, porque daí eu estava com falta de ar, eles tiveram que entubar. Agora eu estou fazendo alguns exercícios aqui de respiração. Eu tinha uma placa, foi tirado agora. E agora eu estou sendo levado para o quarto para fazer alguns exercícios de fisioterapia para recuperação, por conta que eu fiquei muito tempo entubado, então eu perdi massa muscular. Então agora eu não consigo andar, tem que alguém me segurar. Jovem, fazia atividade física, comia bem, se alimentava bem. A gente tinha consciência do vírus, se cuidava com todos os cuidados e mesmo assim, né? Porque as pessoas elas estão muito livres, assim, sabe? Foi o que eu notei nesse tempo que eu passei em casa, assim, se cuidando com medo de perder a vida dele. E muita gente ainda ninguém imagina isso. E eu também não esperava que isso ia entrar dentro da minha casa, sabe? As pessoas têm que ser conscientes, não é porque é novo, não é porque é velho, não é porque é criança, não é porque é ninguém. Não escolhe ninguém. É como uma loteria ao contrário. O importante é realmente a população toda ter consciência que é um vírus realmente com uma força brutal. Porque, assim como pega pessoas que já têm problemas, pega pessoas também. Eu mesmo não tenho nenhuma comorbidade. Eu não tenho problema de coração, não tenho nada. Nunca tive nenhum problema de saúde e mesmo assim foi forte.
pessoal tem que se preocupar. Confira o resumo dos assuntos da pauta e votação da última sessão plenária virtual de junho. As informações com o presidente do Legislativo, vereador Saul Spinelli. A sessão de hoje, ela consolidou duas pautas a serem discutidas nas próximas reuniões de comissões, né, que trata do orçamento do município de Passo Fundo, ou seja, o orçamento de 2021, que nós vamos ter que olhar a matéria, analisar, fazer alterações, fazer emendas, né, fazer inclusive uma maneira que se possa fazer nessa época de pandemia, ouvir a comunidade, porque o orçamento é o que vai nortear o prefeito nos gastos em 2021. Então não é uma coisa simples, né? Mas passou hoje. O que diz a lei? Tem que passar na pauta. Nós não temos que discutir na sessão plenária hoje. Vamos discutir nas comissões. O projeto que foi votado é um projeto que consolida a questão de alguns servidores técnicos do Executivo que descontam da Previdência um complemento no salário, mas que, se não fosse aprovada esta lei, acabam perdendo esse valor ao aposentar-se, né? Então, foi regularizado com um projeto de lei do Executivo aprovado por unanimidade pela Casa do Povo, pelo Parlamento Municipal. É ainda uma moção que diz: obrigado, Brigada Militar, obrigado, Polícia Civil, pelo trabalho que tem realizado, principalmente na questão do resgate da criança do Vitor. Então, nós encerramos a nossa sessão plenária, temos agora reuniões nas comissões, grupos de trabalho, os servidores trabalhando, nenhum setor da Câmara está sem funcionar, ou seja, o servidor está aqui trabalhando de forma remota, de forma presente, nenhum trabalho que a população precise de algum setor da Câmara fica parado por conta da pandemia, né? Então, nós estamos satisfeitos em encaminhar o parlamento neste momento com diálogo, com atitude, com ação e principalmente com interação com as instituições do Estado de Direito Democrático. Neste período, as lives se tornaram ferramentas importantes de aproximação de pessoas e entidades com interesses em comum. Por isso, na quinta-feira, às 7 horas da noite, a Acisa promove nas redes sociais um debate sobre a mediação de conflitos para empresas em tempos da Covid-19. A doutora em Direito Público, Thaíse Graziotin, faz o convite para o evento online. Esta mediação, tenho que dizer para vocês que a mediação são meios autocompositivos que resolve os conflitos de forma dialogada para que a gente possa cada vez mais, nessa situação de novo normal, a gente possa enfrentar o que as empresas estão passando, com essa dificuldade da economia, com a dificuldade do diálogo, com a dificuldade de continuar com os negócios normais. Ademais, o impacto é muito grande que aconteceu na economia. Diversos fatores modificaram-se. E aí a gente pode fazer com que a mediação de forma virtual traga um pouco mais de equilíbrio para as relações empresariais. Também gostaria de lembrá-los que depois da Lei 13.140 de 2015, a gente pode sair um pouco do judiciário. Nós normalmente estamos muito acostumados a fazer acordos no judiciário, mas agora com o judiciário fechado, né, nós podemos fazer estes mesmos acordos de forma virtual e as empresas conseguirem normalmente se adaptar às novas situações de uma forma mais vantajosa, eficaz e tranquila. Então, para isso, como nós vamos fazer isso? A gente pode utilizar a mediação, a conciliação e a negociação. Cada método pode ser utilizado na própria mediação, na própria conciliação, envolvendo várias empresas, envolvendo vários negócios. Os empresários sabem que tempo é dinheiro e isso a gente pode fazer de forma virtual também, para que a gente possa
fazer com que as empresas, nesse novo normal, nesse novo momento da economia, a gente possa continuar sobrevivendo de uma forma a que possa ser adaptado a todas as situações. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.